Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu ainda não terminei a correção da PND, mas como outros concursos e processos seletivos estão acontecendo e sempre me pedem aqui questões de diferentes bancas, eu resolvi dar uma pausa na correção da PND e trazer outras questões. Hoje, de uma prova de 2024 do concurso para professor de arte e música do município de Camocim de São Félix, Pernambuco. A banca é a IALP Concursos. Depois eu volto para finalizar as questões da PND, que são questões atuais e que podem cair também no seu concurso. E na sequência vamos ver outras bancas e falar sobre os assuntos mais cobrados nas provas para professores de arte. Sem mais, vamos às questões. Aproveite para testar os seus conhecimentos e, se a IALP for a banca do seu concurso, veja como as questões são elaboradas por ela, para se familiarizar e fazer uma boa prova. Bons estudos e boa sorte. Questão 36. Segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, a sociedade contemporânea é caracterizada por um acelerado processo de mudança, a que ele denominou de modernidade líquida. A transformação social e a construção de conhecimento associados a questões de raça, identidade, diferença e poder são assuntos emergentes da sociedade contemporânea e fizeram surgir os estudos multiculturais ou interculturais, que estabelecem uma relação de reciprocidade com o ensino de arte, fornecendo fundação teórica e metodológica para o ensino e aprendizagem em arte. James Albert Banks, educador norte-americano, um dos pioneiros na educação multicultural, propôs, em 1981, um currículo multicultural para as escolas. Qual dos compromissos abaixo não se enquadra na proposta do educador? A. Reconhecer e respeitar a diversidade cultural e étnica. B. Promover a coesão social fundamentada na participação compartilhada. C. Maximizar a igualdade de oportunidades para todos os indivíduos e grupos. D. Facilitar uma transformação social construtiva para a afirmação da dignidade humana e dos ideais democráticos. E. Considerar mais os pontos comuns que as diferenças, de forma a vincular a identidade pessoal ao desenvolvimento da identidade cultural dos sujeitos. Bom, a questão articula Bauman, estudos multiculturais, e a proposta de James Banks para a educação multicultural, pedindo que se identifique qual compromisso não se enquadra nessa perspectiva. James Banks defende um currículo multicultural que valoriza a diversidade, a equidade, a justiça social, a democracia e a transformação social, reconhecendo as diferenças culturais como centrais no processo educativo e não algo a ser minimizado. Então, vamos analisar as alternativas. A. Reconhecer e respeitar a diversidade cultural e étnica. Essa alternativa está plenamente alinhada à educação multicultural de Banks, que tem como princípio central o reconhecimento e a valorização das identidades culturais diversas. Então, não é a correta para essa questão. B. Promover a coesão social fundamentada na participação compartilhada. Também está de acordo com Banks, né? Porque a coesão social, para ele, não significa homogeneização, mas participação democrática e inclusão de diferentes grupos na vida social. C. Maximizar a igualdade de oportunidades para todos os indivíduos e grupos. Também, né? Esse é um dos pilares da educação multicultural, garantir a equidade educacional e social, combatendo as desigualdades estruturais. Assim, também não está correta. D. Facilitar uma transformação social construtiva para a afirmação da dignidade humana e dos ideais democráticos. Totalmente coerente com a proposta de Banks, né, que vê a educação multicultural como instrumento de transformação social e de fortalecimento da democracia. E considerar mais os pontos comuns que as diferenças, de forma a vincular a identidade pessoal ao desenvolvimento da identidade cultural dos sujeitos. Essa alternativa não se enquadra nas propostas de Banks.
Ao priorizar os pontos comuns em detrimento das diferenças, ela se aproxima de uma perspectiva assimilacionista, né, que tende a diluir ou neutralizar as especificidades culturais. A educação multicultural, ao contrário disso, defende que as diferenças culturais, raciais, identitárias sejam reconhecidas, valorizadas e problematizadas e não minimizadas, né? Então, a alternativa E é o gabarito da questão. Questão 40. Muitas das ideias a respeito do ensino da arte com o objetivo da autoexpressão partiram de interpretações erradas das teorias do ensino de arte de educadores como Francis Zek e Victor Lowenfeld. Muitos professores passaram a acreditar que a autoexpressão abrange todo o universo da arte, especialmente para as crianças mais novas. Acreditam que devem deixar as crianças se expressarem livremente e, dessa forma, seu compromisso de ensino já está realizado. Entretanto, toda expressão tem conteúdo, mesmo que essa expressão se refira à própria arte. Além disso, a expressão realmente criadora necessita de repertório, de acesso a outras imagens e de instrução específicas do campo da arte. Esses educadores se referem especificamente ao campo do ensino da arte relacionado com A. Dança e teatro, B. Artes plásticas e desenho, C. Desenho e música, D. Teatro e artes visuais, E. Artes visuais e dança. Bom, essa questão problematiza uma interpretação errada, né, equivocada da ideia de autoexpressão no ensino da arte, muito comum aí ao longo do século XX, especialmente na educação infantil. Francis Zek e Victor Lowenfeld foram educadores fundamentais para a valorização da expressão artística da criança, sobretudo do desenho infantil. No entanto, a questão critica o uso simplificado das suas teorias, quando alguns professores passaram a acreditar que bastaria deixar a criança se expressar livremente para que o ensino de arte estivesse cumprido. A questão deixa claro que toda expressão tem conteúdo e a expressão criadora exige repertório, contato com imagens, com referências visuais, instrução específica, né, do campo artístico. Portanto, a autoexpressão não elimina a necessidade de ensino, de mediação, né, de ampliação cultural. Essas discussões estão historicamente ligadas ao ensino de desenho e das artes plásticas, que são as áreas centrais nas pesquisas e propostas do Zek e Lowenfeld. Assim, a alternativa correta é a que envolve o desenho e as artes plásticas, que aqui nessa questão corresponde à alternativa B. A dança e o teatro, assim como a música, não são áreas de pesquisa desses autores. As reflexões sobre autoexpressão, criatividade infantil, estágios de desenvolvimento gráfico e a crítica à ausência de ensino sistematizado dizem respeito diretamente ao desenho infantil e às artes plásticas, que são núcleo das contribuições desses educadores. Assim, o gabarito para essa questão é a alternativa B. Questão 41. Um professor de arte foi chamado para participar da elaboração da proposta pedagógica da escola onde trabalha há poucos meses. Examinando os itens referentes à diversidade cultural, encontrou as seguintes atividades para contemplar esse tema: fazer uma máscara de colheita africana usando papel, grãos secos e feijões, um esqueleto mexicano do Dia dos Mortos com cartolina preta e papel branco, papoulas vermelhas de papel para comemorar o Remembrance Day, que no Reino Unido é símbolo de esperança e agradecimento aos heróis que morreram na Primeira Guerra Mundial. Candelabros de massa de modelar para comemorar a Kwanzaa, celebração tradicional de famílias negras em diversas regiões do mundo. Criar ovos de Páscoa ucranianos. Fazer dobraduras japonesas. Apesar de não conhecer todos os eventos que ensejam tais atividades, o professor reconheceu se tratar de uma tentativa de contemplar a multiculturalidade na escola. No entanto, essa forma de abordagem está relacionada com o multiculturalismo celebratório ou aditivo.
O que o professor de arte poderia fazer para colaborar com a proposta pedagógica com um ensino de arte multicultural crítico? A. Promover o entendimento de cruzamentos culturais, incluindo na proposta pedagógica a confecção de um cocar no Dia do Índio, identificando similaridades, particularmente nos papéis e funções da arte. B. Reconhecer e celebrar a diversidade racial e cultural em arte em nossa sociedade, evitando potencializar o orgulho pela herança cultural em cada indivíduo, enfatizando o aspecto da produção no ensino de arte. C. Incluir em todos os aspectos do ensino da arte, produção, apreciação, contextualização, problematizações acerca de etnocentrismo, estereótipos culturais, preconceitos, discriminação e racismo. D. Destacar a relevância da informação para a flexibilidade do gosto e do juízo acerca de outras culturas, examinando a dinâmica de diferentes culturas através do ensino da história da arte como forma de contextualização. E enfatizar a leitura e apreciação de imagens, sejam arte ou não, para a confrontação de problemas, tais como racismo, sexismo, excepcionalidade física ou mental, participação democrática, paridade de poder. Bom, é uma excelente questão para tratar de um ensino de arte realmente multicultural crítico. As atividades listadas, máscaras africanas, esqueleto mexicano, dobraduras japonesas, ovos ucranianos, exemplificam uma prática comum nas escolas. Trabalhar culturas diversas por meio de datas comemorativas e de objetos simbólicos, mas que muitas vezes são desvinculadas de seus contextos históricos, sociais e políticos, infelizmente. E essa abordagem valoriza a diversidade apenas de forma superficial, além de enfatizar o exótico e o decorativo. Não problematiza as relações de poder, estereótipos, racismo, etnocentrismo. Por isso que o texto identifica essa abordagem como multiculturalismo celebratório ou aditivo. E a questão pede qual ação caracteriza um ensino de arte multicultural crítico. Vamos ver as alternativas. A. Promover o entendimento de cruzamentos culturais, incluindo a confecção de um cocar no Dia do Índio. Cocar no Dia do Índio? Incorreta, né? Já começa errado, porque não é índio, é indígena. E produzir um cocar reproduz práticas estereotipadas e comemorativas, né, do Dia do Índio, reforçando então simplificações culturais. São tantas etnias, tanta diversidade, né, que não dá para simplificar e estereotipar. Então está incorreta. B. Reconhecer e celebrar a diversidade racial e cultural em arte em nossa sociedade, evitando potencializar o orgulho pela herança cultural em cada indivíduo, enfatizando o aspecto da produção no ensino de arte. Incorreta também, né? Além de contraditória, mantém o foco apenas na produção e não propõe uma reflexão crítica. C. Incluir em todos os aspectos do ensino da arte, produção, apreciação e contextualização, problematizações acerca de etnocentrismo, estereótipos culturais, preconceitos, discriminação e racismo. Perfeito, né? Alternativa correta. Ela expressa exatamente os princípios do multiculturalismo crítico, que integra produção, apreciação e contextualização. Vai questionar os estereótipos e as desigualdades, vai discutir as relações de poder, as exclusões, os preconceitos e vai além da celebração simbólica das culturas. Alternativa correta. D. Destacar a relevância da informação para a flexibilidade do gosto e do juízo acerca de outras culturas, examinando a dinâmica de diferentes culturas através do ensino da história da arte como forma de contextualização. Errada, né? Embora o ensino da história da arte seja muito importante, se limita apenas à contextualização histórica e não enfrenta explicitamente as dimensões políticas e sociais da diversidade. E
enfatizar a leitura e apreciação de imagens, sejam arte ou não, para a confrontação de problemas, tais como racismo, sexismo, excepcionalidade física ou mental, participação democrática, paridade de poder. Está incorreta também. Apesar de ser uma proposta até relevante, ela é parcial porque não contempla todos os eixos do ensino da arte e nem explicita o enfoque multicultural crítico de uma forma completa. Assim, o gabarito para essa questão é a alternativa C. Questão 42. Abaixo, as definições de 5 dos movimentos da vanguarda europeia, cujas características se referem mais especificamente às artes plásticas. A. Anunciaram a força do inconsciente na criação de novas percepções. Valorizavam a ausência de lógica das experiências psíquicas e oníricas, propondo novas experiências estéticas. B. Uma arte sintonizada com a beleza da velocidade, as grandes multidões agitadas pelo trabalho, pelo prazer ou pela revolta. As cores se fundem e se unificam. Um movimento rápido anula o tempo necessário para a percepção das cores. C. A mais radical e a menos compreensível de todas as vanguardas. Vem para abolir de vez a lógica, a organização, o olhar racional, dando à arte um caráter de espontaneidade total. Para essa vanguarda, o principal problema de todas as manifestações artísticas está em almejar algo impossível, explicar o ser humano. D. Seu propósito era promover a decomposição, a fragmentação e a geometrização das formas. Os artistas apostaram na simultaneidade de visualizações permitidas a partir da análise de um objeto, isto é, o mesmo poderia ser visto sobre vários ângulos, embora sua totalidade pudesse ser inteiramente preservada. E as obras não têm preocupação com o padrão de beleza tradicional e exibem enfoque pessimista da vida, marcado por angústia, dor, inadequação do artista diante da realidade e, muitas vezes, necessidade de denunciar problemas sociais. É comum um retrato de seres humanos solitários e sofredores. O pintor recusa o aprendizado técnico e pinta conforme as exigências de sua sensibilidade. Uso arbitrário de cores fortes. A sequência correta da descrição de cada um dos movimentos da vanguarda europeia corresponde, respectivamente. Bom, a questão pede a identificação correta de 5 movimentos das vanguardas europeias, a partir de descrições conceituais que são diretamente relacionadas às artes plásticas, e depois pede que escolha a alternativa que apresente a sequência correta desses movimentos. Se você quiser saber mais sobre as vanguardas europeias, tem um vídeo aqui onde eu explico detalhadamente sobre os 5 movimentos. Mas vamos analisar aqui cada alternativa. A. Anunciaram a força do inconsciente na criação de novas percepções. Valorizavam a ausência de lógica das experiências psíquicas e oníricas, propondo novas experiências estéticas. Isso aí é a descrição clara do surrealismo, né? Um movimento que foi influenciado pela psicanálise freudiana, pelo sonho, pelo automatismo psíquico, pelo inconsciente. B. Uma arte sintonizada com a beleza da velocidade, as grandes multidões agitadas pelo trabalho, pelo prazer ou pela revolta. As cores se fundem e se unificam. Um movimento rápido anula o tempo necessário para a percepção das cores. Se há uma característica marcante no futurismo, é a velocidade. Além disso, o futurismo exaltava a máquina, o dinamismo, a vida moderna, o militarismo. C. A mais radical e menos compreensível de todas as vanguardas. Vem para abolir de vez a lógica, a organização, o olhar racional, dando à arte um caráter de espontaneidade total. Para essa vanguarda, o principal problema de todas as manifestações artísticas está em almejar algo impossível, explicar o ser humano. É uma descrição típica do dadaísmo, né? O movimento anti-arte, de negação da razão, da lógica, das convenções artísticas. D. Se o propósito era promover a decomposição, a fragmentação e a geometrização das formas. Os artistas apostaram na simultaneidade de visualizações permitidas a partir da análise de um objeto, isto é, o mesmo poderia ser visto sobre vários ângulos, embora sua totalidade pudesse ser inteiramente preservada.
Aí estamos falando do cubismo, né? Especialmente o cubismo analítico. Quando a gente ouve falar em decomposição, fragmentação, principalmente geometrização das formas, estamos falando do cubismo. As obras não têm preocupação com o padrão de beleza tradicional e exibem enfoque pessimista da vida, marcado por angústia, dor, inadequação do artista diante da realidade e, muitas vezes, necessidade de denunciar problemas sociais. É comum o retrato de seres humanos solitários e sofredores. O pintor recusa o aprendizado técnico e pinta conforme as exigências da sua sensibilidade. Uso arbitrário de cores fortes. Características aí marcantes do expressionismo, que prioriza a subjetividade, o sofrimento humano e a distorção expressiva da forma e também da cor. Então, a sequência correta está na alternativa A: surrealismo, futurismo, dadaísmo, cubismo e expressionismo. É o gabarito da questão. Questão 43. Sebastião Salgado é um famoso fotógrafo brasileiro, autor da imagem apresentada acima, ganhador de vários prêmios nacionais e internacionais. Sobre o artista e a imagem, é incorreto afirmar que a guerra, a pobreza e os êxodos da humanidade são seu objeto de trabalho. Com a fotografia, denuncia a violação dos direitos humanos em sua forma mais crua, de uma maneira que a grande mídia não ousa fazer. B. A raça humana é seu objeto de trabalho. Através da fotografia, criou um conjunto de imagens que testemunham a dignidade fundamental de toda a humanidade, ao mesmo tempo que protestam contra a violação dessa dignidade por meio da guerra, pobreza e outras injustiças. C. O foco principal da imagem é a mulher sentada no chão, tendo uma criança em seu colo, juntamente com um homem que, sentado, parece observar a cena do lado esquerdo da foto, uma cena inusitada para um campo de refugiados. D. A imagem faz parte da exposição Êxodos, em que o fotógrafo registra as condições de milhões de refugiados e imigrantes nos 4 continentes, durante 6 anos. Nessa imagem, o artista mostra como sobrevivem os povos africanos que fogem das guerras em seus países. E a fotografia em preto e branco é a marca registrada de Sebastião Salgado. Ele justifica a escolha dessa técnica argumentando que a interação com a ideia e as sensações que pode despertar não são amenizadas nem ampliadas, o que a cor poderia provocar. Bom, essa questão aqui traz Sebastião Salgado, né? Fotógrafo reconhecido mundialmente, né? Um dos mais geniais da história. Sebastião Salgado transformou a maneira como um registro em preto e branco pode impactar as pessoas através do seu olhar sobre a natureza e sobre os conflitos sociais e humanos, como as guerras, a exploração das pessoas. E a questão pede qual é a alternativa incorreta sobre o fotógrafo, combinando informações gerais sobre as suas obras com a leitura de uma imagem específica. Então vamos analisar cada alternativa. A guerra, a pobreza e os êxodos da humanidade são o seu objeto de trabalho. Com a fotografia, denuncia a violação dos direitos humanos em sua forma mais crua, de uma maneira que a grande mídia não ousa fazer. Exatamente, né? A guerra, a pobreza, os deslocamentos humanos e a denúncia das violações dos direitos humanos são temas centrais na obra de Sebastião Salgado e são tratados de forma direta e contundente. B. A raça humana é seu objeto de trabalho. Através da fotografia, criou um conjunto de imagens que testemunham a dignidade fundamental de toda a humanidade, ao mesmo tempo que protestam contra a violação dessa dignidade por meio da guerra, pobreza e outras injustiças. Correta também, né? O próprio Sebastião afirmava que a raça humana era o seu principal objeto de trabalho, sempre enfatizando a dignidade, né? Mesmo em contextos extremos de sofrimento e de injustiça. C. O foco principal da imagem é a mulher sentada no chão, tendo uma criança em seu colo, juntamente com um homem que, sentado, parece observar a cena, no lado esquerdo da foto. Uma cena inusitada para um campo de refugiados. Errada, né?
Essa alternativa descreve de forma subjetiva e interpretativa uma imagem específica, afirmando se tratar de uma cena inusitada para um campo de refugiados. E essa afirmação também é problemática porque não corresponde a uma característica reconhecida da obra do artista como um todo, né? E aí vai fazer o quê? Vai introduzir um julgamento interpretativo que é discutível, né? Ao falar que é inusitada, que não se sustenta diante da recorrência desse tipo de cena em campos de refugiados. Não é uma afirmação factual ou conceitual sobre Sebastião Salgado, mas é uma leitura frágil, né, e equivocada da imagem. Por isso que ela é incorreta. D. A imagem faz parte da exposição Êxodos, em que o fotógrafo registra as condições de milhões de refugiados e imigrantes nos 4 continentes durante 6 anos. Nessa imagem, o artista mostra como sobrevivem os povos africanos que fogem das guerras em seus países. Correto, exatamente, né? A série Êxodos foi realizada ao longo de aproximadamente 6 anos e documenta a situação de refugiados e migrantes em diversos continentes, incluindo os povos africanos que fogem de guerras e conflitos. A fotografia em preto e branco é a marca registrada de Sebastião Salgado. Ele justifica a escolha dessa técnica, argumentando que a interação com a ideia e as sensações que pode despertar não são amenizadas e nem ampliadas, o que a cor poderia provocar. Correta também, né? A fotografia em preto e branco é uma marca registrada de Sebastião Salgado. E ele justifica essa escolha como uma forma de evitar distrações cromáticas, concentrando o olhar do observador na forma e na luz, na composição, né, no impacto humano da imagem. Então, para essa questão, o gabarito é a alternativa C. Questão 44. No filme do cinema norte-americano O Sorriso da Mona Lisa, em português, protagonizado por Julia Roberts, como uma professora de arte apaixonada pela arte contemporânea, em uma das cenas ela mostra aos alunos que, após as vanguardas europeias e com o surgimento da fotografia, o que define algo como sendo uma obra de arte, não é mais o material ou a técnica, mas sim o seu valor enquanto relação entre a atividade mental, pensamento, e a atividade operacional, a forma física. Desse breve texto e da ação da professora, é correto afirmar que a. Ela está impondo a arte contemporânea aos alunos, priorizando o seu gosto estético. B. A professora está contextualizando a transição para a arte contemporânea. C. A arte contemporânea teve maior impacto e relevância nas artes visuais. D. Antes das vanguardas europeias da fotografia, a obra de arte era de fácil reconhecimento. E. O cinema contemporâneo é difícil compreensão por um público não alfabetizado esteticamente. Bom, essa questão utiliza uma cena do filme Sorriso da Mona Lisa como ponto de partida para discutir mudanças conceituais no entendimento do que é arte, especialmente após as vanguardas europeias e o surgimento da fotografia. O texto destaca uma ideia central da arte moderna e contemporânea. A obra de arte deixa de ser definida exclusivamente por técnica, por material, por habilidade manual e passa a ser compreendida como uma relação entre pensamento, que é a atividade mental, e a realização material, que é a atividade operacional. Esse deslocamento está diretamente ligado às vanguardas históricas e às novas tecnologias de imagem, como a fotografia. Assim, a atitude da professora, ao apresentar essa discussão para os alunos, não é de imposição de gosto, mas de mediação conceitual e histórica, ajudando os estudantes a compreender uma transição fundamental na história da arte. Então, vamos analisar as alternativas. A. Ela está impondo a arte contemporânea aos alunos, priorizando o seu gosto estético. Vimos que não, né? Está incorreta. O enunciado não indica uma imposição do gosto, né? Mas a explicação de um processo histórico e conceitual.
B. A professora está contextualizando a transição para a arte contemporânea. Exatamente. A professora explica como, a partir das vanguardas europeias e da fotografia, o critério de definição da obra de arte muda, o que caracteriza claramente uma contextualização da passagem da arte moderna para a arte contemporânea. C. A arte contemporânea teve maior impacto e relevância nas artes visuais. Não, está incorreta. A afirmação é muito genérica, né, e não decorre diretamente do texto apresentado. D. Antes das vanguardas europeias e da fotografia, a obra de arte era de fácil reconhecimento. Não, a questão não afirma isso, né, e nem se trata de um consenso histórico. O cinema contemporâneo é de difícil compreensão por um público não alfabetizado esteticamente. Também incorreta. Essa alternativa foge completamente do tema aí abordado na questão. Então, o gabarito é a alternativa B. Questão 47. A produção artística não deve ser considerada um fato extraordinário dentro da cultura humana. Ao contrário, deve ser vista como profundamente interligada à cultura e aos sentimentos de um povo. Ora retrata elementos do meio natural, como é o caso das pinturas pré-históricas, ora representa divindades de uma antiga civilização ou expressa sentimentos religiosos. A arte pode ser também um verdadeiro testemunho histórico ao retratar situações sociais. O artista pode ainda apenas trabalhar com elementos pictóricos, cor, composição, por exemplo, sugerindo diferentes impressões e sensações a quem contempla sua obra. Graça Proença. No texto acima, a historiadora está se referindo especificamente às artes visuais. Podemos perceber isso, pois a dança, o teatro e a música não têm registro físico na pré-história. B. Cor e composição são termos específicos das artes visuais. C. Pinturas, retratar e pictóricos nos leva a inferir de que se trata de desenho e pintura. D. Na pré-história, a função da arte e o conceito de artista não eram o mesmo que agora. E. A expressão de sentimentos, sejam eles religiosos ou não, é exclusividade das artes visuais. A questão traz um texto de Graça Proença e por que se refere especificamente às artes visuais, a partir dos indícios conceituais e terminológicos presentes no trecho. A autora discute a arte como fenômeno cultural integrado à vida humana, mencionando pinturas pré-históricas, a arte como forma de retratar divindades, situações sociais e elementos do meio natural, além, né, do trabalho com elementos pictóricos, como cor e composição, a produção de impressões e sensações por meio da visualidade. Esses aspectos remetem diretamente ao campo das artes visuais, em especial do desenho e da pintura. E isso já responde à questão, né, na alternativa C. Mas vamos analisar. A dança, o teatro e a música não têm registro físico na pré-história. Errado, né? Embora o registro material seja diferente, essa não é a razão apresentada no texto para caracterizar as artes visuais. B. Cor e composição são termos específicos das artes visuais. Errado também, né? Esses termos também podem ser usados metaforicamente em outras linguagens artísticas, como composição na música. C. Pinturas, retratar e pictóricos nos leva a inferir que se trata de desenho e pintura. Exatamente, né? Esses termos são próprios do vocabulário das artes visuais, especialmente do desenho e da pintura, evidenciando claramente o campo artístico no qual o texto se refere. Gabarito da questão, alternativa C. D. Na pré-história, a função da arte e o conceito de artista não eram o mesmo que agora. Bom, essa afirmação é verdadeira em termos históricos, mas não explica por que o texto se refere especificamente às artes visuais. Essa aí poderia confundir, né? Por isso que é importante prestar atenção e sempre reler o enunciado para saber o que a questão pede. Então, essa está incorreta.
A expressão de sentimentos, sejam eles religiosos ou não, é exclusividade das artes visuais. Incorreta. A expressão de sentimentos ocorre em todas as linguagens artísticas, seja nas artes visuais, na música, no teatro ou na dança. Por hoje é isso. Espero que você tenha aprendido um pouco mais hoje e testado seus conhecimentos com questões dessa banca, que pode estar aí, né, sendo a organizadora do seu concurso. Continue por aqui, bons estudos e sucesso. Até mais!